Oi, neuropsicopedagogos! Irei falar um pouco mais sobre a nossa atuação, mas também psicopedagogos, pedagogos ou qualquer outros da área da educação que queira saber um pouco também sobre a particularidade, como é que o neuropsicopedagogo atua. Porque atualmente a psicopedagogia, ela tá mais clara, digamos assim, para todos, né? E a neuropsicopedagogia está em processo, né, de reconhecimento maior, certo? De uma atuação maior, tá? Então, o neuropsicopedagogo, ele é um profissional especializado em testes da área da pedagogia, em testes pedagógicos, psicopedagógicos também, com certeza. Mas são testes que lidam diretamente com o cognitivo da criança. Então, é um profissional que combina com conhecimentos de quê? De neurociência, psicologia e pedagogia. Então, é um misto, é como se fosse um multiprofissional em um só, né? Vai atuar na neurociência, na psicologia, na pedagogia, nos testes, no cognitivo e tudo que envolve o aprendizado da criança. Então, para compreender e intervir nos processos de aprendizagem, especialmente em casos em que há uma interação complexa dos fatores neurológicos e pedagógicos. O que quer dizer? Quer dizer que atua principalmente em crianças que já vêm com laudos, certo? Laudos podem ser laudos neurológicos, realmente malformações ou algo do tipo, ou então que já vem com laudos que podem ser, por exemplo, um TDAH, que atua mais no comportamento, tanto físico quanto mental. Porque nós sabemos que o TDAH, ele hoje em dia já foi desmistificado que o TDAH, a hiperatividade dele é só corporal. Não é. A hiperatividade dele também é mental. Então, como a superatividade dele também é mental, o corpo pode estar super parado, mas a mente, ela tá assim, ó, ela não para. Então, o neuropsicopedagogo também vai atuar nesse aprendizado, aprender a ensinar a criança a aprender a diminuir esse excesso de atividade mental dela. Então, esses profissionais têm um entendimento muito profundo das bases neurológicas e neuropsicopedagógicas e neurobiológicas do aprendizado e das dificuldades de aprendizagem. Então, eles aplicam esse conhecimento para avaliar, diagnosticar, tratar problemas relacionados à aprendizagem. Também considera aspectos cognitivos, emocionais, comportamentais desse indivíduo. Então, o neuropsicopedagogo, ele vai atuar muito mais nessa parte neurológica. Por exemplo, o neuropsicopedagogo, ele vai entender que para a criança aprender muito mais, ela precisa atuar diretamente com atividades que vão, digamos, mexer com a parte frontal do cérebro. Então, tem atividades que vão atingir mais o lado direito do cérebro, o lado esquerdo, atingir mais na criatividade, atingir mais na atenção concentrada. Então, no córtex pré-frontal, no occipital. Então, vai entender mais o funcionamento do cérebro para poder atuar nessa aprendizagem. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Batista. E o autor Batista, em 2021, ele falou num livro dele, ele falou o seguinte, que a neuropsicopedagogia é um campo de conhecimento que procura reunir a neurociência e a psicopedagogia. Então, é como se os psicopedagogos tivessem atuando também na neurociência. Então, se tornou a neuropsicopedagogia. Então, assim, poderá o neuropsicopedagogo sugerir intervenções
adequadas, muito mais adequadas em questões de problemas neurológicos. Também reabilitação de autistas, são síndromes, reabilitação também de transtornos, reabilitação da aprendizagem escolar, tudo tratado pela neurociência do aprendizado. Então, a neuropsicopedagogia, ela constitui todo um aparato metodológico das neurociências. E existe o código de ética do neuropsicopedagogo. Então, o código de ética, ele fala que o neuropsicopedagogo é sim uma ciência, assim como a psicopedagogia, e ela é multidisciplinar. E ela fundamenta os conhecimentos principalmente na neurociência. Mas essa neurociência é aplicada na educação, é aplicada na pedagogia e na psicologia cognitiva. Que depois eu vou falar para vocês sobre essa psicologia cognitiva, que eu particularmente amo. Vamos ver depois. Então, ele tem um objetivo de formar um estudo em relação a esse movimento, ao sistema nervoso de aprendizagem, digamos assim, numa perspectiva integracional. Escola, família e o neuropsicopedagogo. Não quer dizer que o pedagogo ou o psicopedagogo também não vai fazer isso. Qual a diferença? É que o neuropsicopedagogo vai atuar muito mais no que o biológico responde, o neurobiológico responde, do que muito mais a afetividade. Por exemplo, afetividade em sala de aula. Quem vai lidar muito melhor com a afetividade em sala de aula é o pedagogo. Então, o pedagogo que atende em clínica ou em instituições, ele vai trabalhar muito a afetividade. A afetividade com o professor, a afetividade com a família, a afetividade em sala de aula, com os colegas, toda essa tramitação. Não só isso, mas também em atendimentos de aprendizagem. Mas o neuropsicopedagogo vai atuar muito mais nos processos neurobiológicos para a área da educação. Existe essa resolução na Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, tá? O que eu tô falando aqui está no artigo 5 do ano de 2021, que foi quando, não é que surgiu, mas foi quando foi apresentado o Código de Ética do Neuropsicopedagogo. E esse Código de Ética vem falando vários outros assuntos e como atuar com outros profissionais. O neuropsicopedagogo, ele também atua na realização de avaliação neuropsicopedagógica. Utiliza alguns conhecimentos teóricos, analisa também demandas, relata encaminhamentos para os indivíduos, por exemplo, um encaminhamento para o neuropediatra, um encaminhamento para o neurologista, um encaminhamento para um psiquiatra. Então, ele pode sim fazer esse encaminhamento mais específico. Já o psicopedagogo, ele pode também fazer esse encaminhamento específico, mas geralmente nós encaminhamos primeiro para um psicólogo, fazer também um relatório, para depois ir para um psiquiatra, ou para um neuro, ou para algum outro profissional. O trabalho do neuropsicopedagogo envolve realizações de avaliação neuropsicológica, identifica padrões de funcionamento cerebral, que também possa estar relacionando a dificuldade de aprendizagem. Por exemplo, vamos lá. Tem uma criança, 7 anos de idade, não consegue de jeito nenhum aprender a ler. Ela tem um bloqueio de aprendizagem. Quem é que vai atuar? O psicopedagogo pode atuar? Sim, pode atuar reforçando o comportamento de que aprender é muito bom. Reforçando a afetividade
com as letras, a afetividade, com o processo. Agora, o neuropsicopedagogo, ele vai atuar diretamente fazendo testes para saber o que foi que fez essa criança bloquear esse aprendizado, certo? Então, o neuropsicopedagogo, ele vai atuar também tentando entender esse bloqueio. Não só ele, o psicopedagogo, o pedagogo também pode atuar. Mas existem testes específicos neuropsicopedagógicos que são muito mais rápidos, que podem sim estar efetivando essa descoberta. Então, esse trabalho envolve tudo isso. Além disso, o neuropsicopedagogo pode atuar na orientação de pais, educadores, informações na escola, um ambiente de aprendizagem, pode ensinar os pais como é que o aluno melhor se comporta, pode também comunicar aos professores de como aquele aluno funciona, como funciona a cabeça dele. Por exemplo, digamos assim, no nosso popular, como é que funciona a cabeça dele? Qual é o tipo de aprendizagem dele? Existem testes para isso, dos tipos de aprendizagem. Então, ele também pode integrar todo esse conhecimento da neurociência na educação. Agora, o neuropsicopedagogo não quer atuar em escola. E aí eu vou fazer o quê? Vai atuar nas empresas, certo? Atua nas empresas com testes para saber como é que tá os funcionários. Também vai atuar em descobertas de fofocas, que acontecem muito. Também vai atuar em autoestima do funcionário. Como melhor pode funcionar uma seriação de um trabalho. Pode também melhorar o ambiente, por exemplo, mudando o maquinário de lugar para ficar mais harmonioso o lugar. Então, também pode atuar. Pode atuar em hospitais também. Eu conheço uma neuropsicopedagoga que atua num hospital que faz cirurgias bariátricas. Então, ele atua nesse descobrimento do novo corpo que essa pessoa poderá ter. Então, ela vai atuar no córtex pré-frontal através das sessões, dos atendimentos, como você queira chamar, sessão, atendimento, consulta, não tem problema. Então, vai atuar nesse sentido. Então, o neuropsicopedagogo não atua só em escolas. O psicopedagogo e o pedagogo pode atuar também em empresas? Sim, pode. São cenas para os próximos capítulos. Tá bom, gente? Então, neuropsicopedagogia era isso que eu queria falar para vocês e até a próxima aula. Tchau!